Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinho da Igreja Batista Esperança e depois desses dias maravilhosos de Páscoa, ficam os ensinamentos tão preciosos da vida de Jesus. Ele continua nos inspirando, nos desafiando e também nos encorajando na perseverança de aguardarmos a volta dele, como ele nos prometeu. Eu mesma tenho defendido que o que nós temos de melhor no cristianismo são os ensinamentos de Jesus. A sua vida, seus sermões, sua prática diária, a forma como ele nos ensina não somente o caminho da volta para o Pai, mas também o caminho ao encontro das pessoas, os relacionamentos, como deveríamos resolver nossos conflitos, nossos sentimentos, nossas emoções, de que maneira nós poderíamos ser pessoas mais felizes, mais leves, mais saudáveis. E nós não podemos abrir mão de tudo, de toda a herança, de toda a riqueza que Jesus nos deixa, nos presenteia. E hoje nós vamos falar sobre o serviço ou o servir. Que lições preciosas, maravilhosas Jesus nos deixou. Ele mesmo fazendo, ele mesmo inspirando, ele mesmo trazendo um novo olhar sobre a nossa espiritualidade e sobre o cristianismo. Nossa reflexão hoje está em João, capítulo 13, do versículo 15 ao 17, e é realmente um grande desafio para nós pessoalmente e para a igreja que ele chama de sua. João capítulo 13, de 15 a 17, diz assim: Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13, do 15 ao 17, temos aqui, depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, quer dizer, da volta dele para os céus, os discípulos puderam colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos lembrar que os discípulos ficaram 3 anos morando com Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus e vendo Jesus, não só ensinando, como também ele mesmo fazendo para que eles aprendessem. A vida de Jesus e sua prática faz toda a diferença para o cristianismo, como eu já ressaltei anteriormente. Paulo também conclama seus discípulos a se tornarem seus imitadores. E o que dizer de Jesus? Quantas lições vividas e ensinadas, quantas ações nunca vistas, quanta inspiração para nossa caminhada ainda hoje. Estudar sobre o serviço na Bíblia é estudar sobre Jesus e se aprofundar no que o cristianismo tem de melhor. O único mestre de Jesus foi o Pai. Ele serviu outros porque essa era a missão do Pai. Jesus assumiu o título de servo e esse título está incorporado nas profecias messiânicas, nas quais ele é descrito como servo do Senhor, como nós vamos encontrar Isaías 41, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 52 e também Isaías 53. Na verdade, Jesus compreendeu a si mesmo como cumprimento do servo sofredor de Isaías. Mesmo antes de ter ido à cruz, Jesus certificou-se de que os discípulos haviam compreendido o serviço. Eles o observavam
com assombro enquanto dava novo significado à liderança, tomando uma toalha e lavando os pés sujos deles. Na sua vida, Jesus ensinou uma nova dinâmica da liderança bíblica e também do serviço que se tornaram sinônimos na vida de Jesus. Muitos líderes divinamente escolhidos descreveram-se a si mesmos como servos. Normalmente, o serviço é colocado no primeiro degrau da escada do sucesso e a autoridade no topo. Jesus, de uma maneira revolucionária, inverteu a escada de cabeça para baixo. Quando o imitam, os servos não perdem a identidade nem se tornam capachos. Eles se tornam grandes. Podemos verificar isso em Marcos capítulo 10, quando ele mesmo vai falar sobre essa liderança servil e também quando ele vai nos ensinar lá no lava-pés, que é o texto de hoje, de João 13, que nós seríamos felizes se aprendêssemos a servir as pessoas daquela maneira. Marcos 10, 43 nos diz: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. E aí ele vai complementar: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos servos e servas prestaram serviços extraordinários. Ruth serviu sua sogra Noemi, Esté serviu seu povo em um momento extremamente difícil, a profetisa Ana serviu ao Senhor no templo, Maria de Betânia ungiu o Senhor com óleo caríssimo, e nós poderíamos também citar aqui Paulo e tantos outros que tiveram a alegria de servir e de poder deixar esse legado juntamente com o de Jesus para abrilhantar o cristianismo e marcar definitivamente a mensagem prática de uma religião que deixou de ser servida para servir a humanidade e, de forma especial, Jesus foi o precursor nos ensinando através da sua palavra e da sua vida aos discípulos e continua nos ensinando ainda hoje. Quando Jesus disse no versículo 17 de João 13 que eles seriam bem-aventurados, ele quis dizer que o segredo da felicidade está em jamais ficar em posição de maior importância do que o Senhor Jesus. Ele diz: eu vos dei o exemplo. Se ele nos deu o exemplo, nós vamos segui-lo. Jesus também declarou como sendo manso e humilde de coração. E ele foi realmente. Precisamos imitá-lo também e sermos mais felizes, como ele nos orientou na reflexão de hoje. Eu espero que nós prossigamos e consigamos com a ajuda dele. Deus nos abençoe, uma ótima semana, um ótimo dia e também uma ótima reflexão. Deus nos abençoe. Amém.